Graça e paz sejam benditas, sejam sobre tua casa, seja sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, desde a tua entrada até a tua saída. Que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor, que você possa desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Mas não esqueça, tudo tem um princípio, o princípio da obediência, o princípio de você se contentar com o que o Senhor está fazendo. Você precisa se contentar, você precisa se achar nele. Somente uma pessoa transformada para de reclamar. Somente alguém que viu a face do Senhor, que viu os milagres do Senhor, que verdadeiramente converteu o seu coração ao Senhor, é que para de murmurar. Porque algumas pessoas na igreja, no trabalho, ou no ambiente social, elas sempre arrumam um pretexto para estar reclamando. Se vão ao supermercado, reclamam que os preços estão subindo. Se vão à igreja, reclamam da palavra do pastor, reclamam do louvor, reclamam das crianças correndo, reclamam e reclamam e reclamam. Se for no trabalho, continuam reclamando do patrão, porque não pagou isso, porque pegou o dinheiro, porque isso. Querido, estamos entrando na mesmice do mundo. E esse não é um comportamento cristão, não é um comportamento sadio e também não é um comportamento cristão. Quando nós somos convertidos, nós esperamos a justiça do Senhor, olhamos para aquilo que verdadeiramente é, o nosso problema em si e entregamos ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Temos que confiar no Senhor. Bom dia, luz, shalom, graça e paz. Então, o povo foi acostumado, o povo acabou se acostumando a reclamar. Por quê? Porque tinha muita gente misturada, muita gente infiltrada dentro da igreja, dentro do povo de Israel. E ali, pelas lembranças que eles tinham, pelas coisas que eles faziam no Egito, eles eram aquelas pessoas que sempre estavam reclamando. E, como eu falei, reclamam de tudo, do mercado, do banco, das taxas altas, da inflação, do desemprego, e haja assunto para reclamar do futebol, da casa que não está limpa e etc e tal. Acontece que nós temos que tirar isso de dentro de nós, porque somos pessoas convertidas a Cristo, e isso não faz parte de nós. Aliás, se tivermos que reclamar, murmurar, criticarmos, nós temos que fazer isso diante de Deus e não na horizontalidade, né? Na horizontal. Nós temos que falar com o Pai na vertical, olhar para cima e esperar que dele venha o socorro. Em Números 14, mostra mais um episódio. Bom dia, mamãe, benção, shalom. Então, em Números capítulo 14, mostra, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Para pensar tudo que Deus estava construindo naquela nação, naquele povo, na sua vida e na vida de algumas pessoas que você conhece. As pessoas simplesmente viram as costas, porque dão ouvidos, ok? Dão ouvido aos murmuradores. Isso é uma praga. Aquelas pessoas que estão na igreja sempre reclamando, isso é uma praga.
Isso é um demônio mesmo, disfarçado de murmuração. E nós precisamos, irmãos, agir como Caleb, Josué e Caleb. O episódio aqui se trata do relatório que os espias dão à terra, da terra que foram visitar. E mais uma vez, há uma constatação que a terra é boa, mas por causa da frieza do relatório, né, daqueles líderes, por causa da maneira com que eles colocaram as coisas para o povo, fez com que suscitasse mais revolta. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. Bom dia, Eni, graça e paz, a paz. Então diz assim, olha, no versículo 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Irmãos, mais uma vez, aqueles que têm a visão espiritual, aqueles que são convertidos, têm uma palavra de Deus para os murmuradores, tem uma palavra santa para os desobedientes. Aquele que é convertido ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, sendo fiel ao Senhor, esse tem uma palavra que vai diferenciar tudo. Por quê? Porque todas as áreas da sua vida estão se convertendo, o emocional, o espiritual, o financeiro, todas as áreas, o convertido, ele está se entregando a Jesus e está dizendo, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa. Porque não é fácil converter os murmuradores, não é fácil converter os incrédulos, os desobedientes, os pecadores. É algo assim fascinante, porque você entra numa conversa e você está falando que aquilo ali é vermelho e a pessoa está dizendo que é lilás. É uma coisa surreal. E o que a gente precisa fazer? Irmãos, com muita graça, com muita paciência, sabe, clamando ao Senhor para que nos ajude a converter aquela pessoa, a convencer aquele coração, a mostrar que não precisa ser desobediente, não precisa ser um revoltado, não precisa simplesmente querer fazer as coisas do seu jeito, mas esperar a mão poderosa do Senhor. E aí Deus resolve destruir o povo, porque o próprio Deus não estava aguentando. Deus deu as pragas, o povo atravessou o mar vermelho, Deus deu água, Deus deu comida para eles, mas eles já começaram novamente a reclamar e disseram para o Senhor, olha, Senhor, não tem como a gente vencer aqueles inimigos, porque eles são grandes, nós seremos destruídos. E aí, eu fico imaginando, eu acho que o Senhor coloca a mão na cabeça, meu Deus, fiz tanta coisa por esse povo e esse povo não reconhece nada. Irmãos, sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos pelo pastor que a gente tem, pela pastora que a gente tem, pela família que a gente tem. Sejamos gratos pela congregação que nós temos. Sejamos gratos ao Senhor. Olha como Deus tem agido. Olha como Deus tem realizado as coisas. Olha como nós vivemos. Então nós precisamos entender isso. Temos que guardar nossos lábios, guardar nosso coração para não contaminarmos a igreja, a família, os vizinhos, o pessoal do trabalho. Nós temos que guardar nossos lábios e andarmos em santidade esperando do Senhor. O Senhor então resolve destruir o povo, mas como é bom ter um intercessor, como é bom nós termos um pastor,
Como é bom nós termos um líder que verdadeiramente tem uma palavra. Como é bom termos um líder de oração. Como é bom termos um líder que tem plena disposição. E aí Moisés intercede. E Moisés começa a falar o que é óbvio. O que esse povo tinha que fazer era fazer o que Moisés estava dizendo. E Moisés usou os termos, a palavra correta e falou: Deus, olha como o seu nome será envergonhado se o Senhor destruir esse povo. O Egito viu o Senhor libertando e tirando um povo do meio deles. Esse foi o argumento de Moisés. O Senhor viu. Todas as nações viram o Senhor livrando um povo e agora o Senhor os mata no deserto? Senhor, não faz isso. Moisés intercedendo, Moisés conversando com Deus, até que o Senhor muda então as coisas. Até que o Senhor é convencido. Até que o Senhor é convencido. E aí eu pergunto, quantas vezes você já desistiu de alguém? Uma vez, duas, três, quatro. Não desista das pessoas de tentar convencê-las. Talvez esteja lhe faltando argumentos, mas eu quero que você tente outra vez. Tenta mudar a cabeça do seu filho com argumentos. Tenta mudar a cabeça do seu discípulo que não quer ir à igreja. Tenta mudar a cabeça daquela pessoa. Não, você tem que amar a sua mãe, o seu pai. Chega, afinal foram 20 anos separados, está na hora de reconciliação. O que falta é argumento, e Moisés teve os argumentos necessários para abrir o seu coração, e o Senhor voltou. Mas com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Primeiro que eles novamente foram, o povo foi contra a autoridade de Moisés, e Deus abomina isso. Deus abomina isso. Então as pessoas que andam falando mal umas das outras, do pastor, do líder, da igreja, cuidado, muito cuidado. Afaste-se dessas pessoas, porque Deus é justo. E se ele colocou uma autoridade, nós devemos temer a essa autoridade, respeitarmos essa autoridade que está sobre as nossas vidas. E agora sim, Deus abre o coração para Moisés e fala: tudo bem, Moisés, ok, Moisés, vou parar por aqui, mas tem uma coisa: esse povo vai caminhar em círculos, vão caminhar no deserto. Esse povo vai ficar rodando no deserto até que uma outra geração se levante. Que isso, irmãos? E aí Deus poupa justamente os obedientes, aqueles que acreditam. Eu e você precisamos andar aguerridos nessa palavra de acreditar no nosso Deus. Nós precisamos colocar fé. Nós precisamos, irmãos, viver conforme o Senhor estivesse hoje do nosso lado. E assim o Senhor, a Bíblia diz, no versículo 18, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. Deus não deixa o pecado sem punição. Há consequências. E é por isso que eu e você temos que converter todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos converter toda. É área financeira, a gente tem que se submeter. É área emocional, nós temos que se submeter. É na área espiritual, nós temos que nos submeter. Com isso, nós estamos crescendo. Com isso, nós estamos nos moldando aos princípios da palavra de Deus. Você está sendo moldado, eu estou sendo moldado. Mas se cometermos algum pecado, principalmente com os líderes,
principalmente com aqueles que estão do nosso lado, convivendo conosco, o seu pecado será castigado. Você sofrerá as consequências da sua liderança, do que você está fazendo. Você vai você vai sentir na pele o que é ser um desobediente. E não fica com raiva não, dizendo, mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, mas Ele é justiça. É a mesma coisa, você coloca o seu carro na vaga de um deficiente, você vai ser punido por isso. E nem por isso a autoridade vai ficar com raiva de você. Isso é uma coisa que a gente fica, né? Porque nós temos sentimentos carnais humanos, mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está nos ensinando a sermos plenos cidadãos e sermos plenos cidadãos do céu. É isso que importa para o Senhor. E você que foi disciplinado, você que foi corrigido pelo Senhor, você que está sofrendo a justiça do Senhor, é você que tem que tentar novamente e não ficar achando que Deus tem que mover céus e terra para te converter novamente, para dar um sinal para você. Não é isso não. Não é assim que a banda toca. É você que tem que voltar para Ele como filho pródigo. É você que tem que voltar. Então, meus amores, finalizando, hoje eu passei até um pouquinho da hora, me perdoe, mas voltando ao texto, né, que nós estamos falando sobre convencer uma pessoa do erro que ela está cometendo, porque senão as consequências virão. E apesar de Deus ser muito paciente, grande fidelidade, perdoa a iniquidade e rebelião, ok? Mas o pecado ele vai ficar latente, Deus vai punir o pecado. Versículo 20, o Senhor respondeu, eu perdoarei conforme você pediu. Meus amores, sua missão hoje, missão impossível, tentar convencer algumas pessoas. Tente convencer algumas pessoas na palavra, tente convencê-las nas suas emoções. Vamos trabalhar isso no dia de hoje, para que a glória e o amor do Senhor sejam revelados na vida dessa pessoa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos juntos nessa manhã, compartilhando do teu amor, tomando, ó Deus, esse café maravilhoso, nos alimentando, ó Deus, da tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que pararam um tempinho, ó Deus, para meditar na tua palavra. Que esta palavra venha mudar algumas coisas na mente, no coração dos teus filhos, para que o teu nome seja glorificado, exaltado entre as nações. Eu abençoo os teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, queridos. Deus os abençoe. Um dia de muita abundância. E eu espero que você converta aí alguém, convença alguém do seu mau caminho. Lute por isso, para que verdadeiramente você ganhe essa pessoa para Jesus. Tá bom? Beijo grande. Shalom.